Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. E então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. O retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do versículo 33 até o 39. E aqui os mestres da lei e os fariseus, percebam que é a primeira vez que nós começamos a ver no Evangelho de São Lucas esses representantes do judaísmo aqui no Evangelho de São Lucas. É a primeira vez que eles aparecem. Lembremos que são eles que vão agora começar a passar por um processo de perseguição a Jesus. De uma certa forma, eles já estão, bem sutilmente, eles já estão começando a perseguir, fazendo essa pergunta a respeito do jejum, fazendo uma comparação, dizendo que os discípulos de João Batista, eles jejuam, como eles também jejuam, os fariseus, doutores da lei. Jejuam com frequência e também fazem orações. E eles estavam percebendo que os discípulos de Jesus não estavam fazendo isso. Aí Jesus dá essa brilhante resposta: agora não é tempo de jejuar, porque eu sou o noivo. O noivo lembra festa, lembra alegria, não é momento de jejuar. Mas Jesus também diz: mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. O jejum agora, ele toma um novo sentido. Não mais como no Antigo Testamento, os odres velhos com os novos, o remendo velho com a roupa velha com o remendo novo. Agora as coisas começam a mudar. Jesus está no nosso meio. E no momento que o Senhor está conosco, nós não precisamos jejuar. Mas quando Ele é retirado, aí nós passamos a jejuar. Daquela noite, daquela quinta-feira, quando Judas, ele dá aquele beijo em Jesus e Jesus é retirado, é levado para ser julgado e depois ser morto. Naquele momento, o coração dos discípulos se entristecem e aí eles começam a jejuar. Por isso que a igreja, ela pede que nós jejuemos nas sextas-feiras, porque na sexta-feira nós lembramos esse momento dramático, o momento em que Jesus foi preso,
o momento em que Jesus foi julgado, o momento em que Jesus foi morto. A nossa alma entra num estado de tristeza. Você já foi alguma vez em um velório e lá teve aquela festança toda? Embora hoje em dia as coisas estão tão mudadas, né? Mas pelo menos os parentes do morto estão numa situação de tristeza. Os apóstolos entraram nessa situação de tristeza. Por isso Jesus disse, vai chegar um momento em que eu vou ser retirado, eles jejuarão. Toda sexta-feira, dia de jejum. Você tem jejuado. Você tem feito as penitências. É interessante que nas aparições de Nossa Senhora, ela sempre fala isso. Ela sempre recomenda, façam penitência, 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 façam jejum, façam. Em Medjugorje, ela disse, vocês fazem tudo menos jejuar. Sexta-feira, dia de abstinência de carne. Eu tenho sempre que estar relembrando isso. Nós, sacerdotes, temos sempre que relembrar isso. Interessante que as pessoas, numa sexta-feira, tem pessoas que ficam perguntando, é para jejuar mesmo? É para jejuar? É para fazer abstinência de carne? Nós não podemos comer outra coisa? Ou melhor, nós não podemos comer carne? Meu irmão, é só na sexta-feira. Quem vai morrer na sexta-feira por não ter comido carne? Mas quando a pessoa não tem a compreensão verdadeira do que é o dia, aí fica nesse negócio, porque quer alimentar a sua gula. Nós estamos no tempo dos gulosos mesmos. As pessoas querem provar de tudo, querem comer tudo. Mas olhemos, meus irmãos, olhemos para o crucificado. Você vendo Jesus crucificado, dá para ficar comendo, fazendo aquelas festanças todas e comendo tudo? Porque ali quando nós vemos a carne do Senhor, o corpo do Senhor elevado na cruz, como nós vemos aqui atrás, aqui tem a imagem de Santa Rita, e ali está Jesus crucificado. Dá para ficar nessa coisa toda. Então a igreja, se no dia que o corpo de Jesus passou por todo aquele sofrimento, imagina a flagelação, imagina também o momento que Jesus foi crucificado, e ainda mais que a carne dá um ar de prazer. A igreja diz, vamos ficar sem comer carne nesse dia. Vamos olhar o crucificado e vamos ver que Jesus, o quanto que ele sofreu. Vamos abstermos de comer carne. Come ovos, come peixe, salada, come outras coisas. Mas vamos fazer o jejum. Porque nesse momento de sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entrar neste clima de sofrer junto com nosso Senhor Jesus Cristo e nos abster de tudo aquilo que possa nos trazer alegria. Sexta-feira, dia de jejum. Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela ainda deu um acréscimo para se fazer também na quarta-feira. Mas a igreja pede que seja principalmente fazer o jejum na sexta-feira. Um dia bom para rezar mais, fazer a via sacra. É um dia próprio para ajudar um pobre, dando esmola, e se abster de carne. Vamos nos abster de carne e vamos jejuar. O jejum que a igreja ensina que não é uma coisa assim tão forte, né? A igreja pede que façamos uma refeição bem e as outras duas diminuem um pouco. Só isso. Mas tem aquelas pessoas que fazem um jejum completo.
passam o dia todo sem comer nada, mas aí tem que ter recomendação médica para ver. Tem aquelas pessoas que comem pão e bebem água, deixam de comer coisas saborosas nesse dia, porque isso fortalece, meus irmãos, o nosso corpo, fortalece a nossa alma na luta contra o mal, na luta contra o inimigo. Não é jejuar para ficar recebendo graças, né? Os evangélicos fazem isso, jejum com interesse de receber isso ou receber aquilo. Não, nós jejuamos porque nós queremos nos fortalecer na luta contra o mal. Lembremos que Jesus jejuou durante 40 dias. E quando completou os 40 dias que ele estava ali fortalecido, claro que Jesus não havia necessidade nenhuma de fazer jejum, mas ele fez para nos ensinar. Ali fala que o demônio veio no momento em que Jesus sentiu fome e ofereceu a comida para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E Jesus venceu o diabo. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.